Boa noite, pessoal. Hoje estamos indo para a nossa 10ª edição do Frequencial Pet Talk. Hoje nós vamos falar um pouquinho da conexão animal e as relações interespécies. Nossa convidada hoje é a doutora Daniele Zamprona. A doutora Daniele é uma terapeuta integrativa e médica veterinária. Há 10 anos já trabalha com relações interespécies através da comunicação intuitiva, com animais e terapias integrativas. A comunicação intuitiva, constelação familiar espiritual, hipnose regressiva, autorregulação emocional e somática e abordagem informada sobre o trauma. Então, tá aí, doutora Dani. A senhora está com a palavra hoje. Seja bem-vinda ao nosso décimo Pet Talk. E vamos aprender um pouquinho mais como funciona essa nossa comunicação em relação entre as espécies. Boa noite. Gratidão por ter me convidado para vir aqui hoje. E, bem, nem sei por onde começar. Eu sempre começo falando do porquê a gente tem o animal que a gente tem. Eu sempre gosto de começar pelo começo, sabe? Porque nenhum animal está no endereço errado. Ele não erra o endereço dele. Ele sempre está no endereço certo. Porque ele chega para nós, na nossa casa, né? Às vezes eles simplesmente aparecem na nossa casa, entram na nossa casa, ou a gente encontra esse animal em algum lugar, ou a gente compra esse animal, ou a gente ganha esse animal, ou a gente adota esse animal, né? Independente da forma, né, que a gente encontra o nosso pet, né, o nosso animalzinho, existe uma grande ressonância por trás dessa relação. Então, eu falo que o tutor, né, o responsável é a pessoa perfeita para aquele animal e aquele animal é o animal perfeito para aquela pessoa. Porque existe uma grande ressonância por trás dessa relação, né? E eu costumo dizer também que o animal, ele também evolui na Terra. Eles ainda estão evoluindo. Por isso que eles vêm e encarnam e vivem as experiências com a gente. Por isso que tem animal que não quer viver as experiências com os humanos, que é aquele tipo de animal que você pega da rua, ele volta para a rua. Ele só quer ficar na rua, ele volta para casa só para comer, né? Mas tem muitos animais que estão contribuindo com a gente aqui, né? Eu já falei para a Rô uma vez, né, que os animais, eles não estão a serviço de nós, humanos, porque eles estão a serviço da Terra, é muito maior. Só que olha a população humana, olha quantos de nós existimos na Terra. Olha o quanto a gente tem o poder aqui de plantar árvores e derrubar árvores, né? A gente está evoluindo, mas a gente também tem um peso grande no planeta. Muita coisa daqui depende de nós. Tudo depende de nós. Das nossas escolhas, né? Das coisas que a gente vai fazer. E os animais, eles toparam a missão de estar lado a lado com a gente. Os que não toparam não vão estar simplesmente assim. Eles são animais selvagens, sabe? São animais que não querem contato, né? Tem animais que gostam de viver nas ONGs. Eles não querem sair da ONG, porque lá é a casa deles, né? Eles não querem ser adotados. Então, tem muita coisa por trás de um animal que escolhe o seu tutor, a pessoa ali responsável por ele, né? E isso é um grande universo, né? Que a gente pode navegar por ele com diversos barcos. Tipo com a biorressonância, por exemplo. Deixa eu te aproveitar o gancho. Aquela coisa do algoritmo da internet, né? Eu tenho, de vez em quando, vem para mim uma sistemática que eles usam nos Estados Unidos de alguns abrigos, porque lá tem abrigos de raças específicas, né? Então, como eles não têm muitos animais errantes de raças indefinidas, eles têm vários abrigos de raças específicas. E eu achei muito interessante o método de seleção dos seus tutores, ou dos responsáveis. Eles botam dezenas de pessoas sentadas numa sala, e eles vêm com o animal que vai ser adotado e soltam naquela sala, e quem escolhe o seu responsável é o cachorro.
Ele vai correndo, ele dá uma revisada, claro que daí tem os níveis de euforia de cada um, né? Ele tem uns que são raças mais eufóricas, mais agitadas, que entram enlouquecido, um furacão, daqui a pouco ele para na frente de um, ele dá uma estarrecida e se atira no colo, assim, as pessoas entram num frenesi de emoção fantástico, assim, cara, ele me escolheu. Então, cara, é muito legal essa dinâmica que eles têm usado para poder determinar, porque teve um hoje que eu vi por acaso, de que ele entrou, ele cheirou várias pessoas e ele não escolheu ninguém. Eu digo, ele vai escolher o guia que estava, né, o responsável do ambiente ali, o orientador. E ele realmente, ele olhou, passou por todo mundo, assim, e aí, daqui a pouco, ele foi, deitou no vazio, no meio do nada, disse, não, cabe com o que tu acabou de dizer, esse cara quer ficar aqui. Ele se sente em casa, estando dentro do abrigo. Ou ele ainda não, ou a pessoa não estava lá. Não era a pessoa certa. Ou ainda não tinha chegado essa pessoa, né? É perfeito legal. Isso, eu confio muito nisso. Né? Eu confio muito nisso, né? Então, as pessoas chegam assim, com gatos que chegaram e não foram mais embora, né? Pessoas que fazem lar temporário é perfeito. Porque o lar temporário vira o pet para sempre, né? Era o meu lar temporário. Né? Então, todas essas dinâmicas, eu vejo também as dinâmicas que o ser humano vai fazendo com os animais, né? Elas acabam estando muito a serviço do animal realmente se conectar e encontrar aquela pessoa, né? Isso é algo que eu aprendi muito com eles na comunicação intuitiva, né? E aí eu fui ligando o que eles me falavam, né? E entendendo, né? Conseguindo entender essa forma do animal estar conectado com a gente, né? E outra coisa que é muito forte, assim, do bicho, eles não desistem de nós. Eles não desistem daquele processo que a gente precisa olhar. Eles vão fazer o possível e o impossível para que você volte e olhe de novo, e olhe mais uma vez, até aquilo estar, de alguma maneira, completado na nossa vida. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem um trauma, a gente não fez um ciclo emocional adequado naquele trauma, porque foi um choque, um susto ou algo assim, e aí ou a gente congela, ou a gente ativa mecanismos de fuga. E muitas vezes a gente apaga a memória, a gente fica inconsciente ali. E a gente vai continuar vivendo a vida. Só que a gente vai vivendo gatilhos na nossa vida que vão aparecendo para a gente conseguir fazer o completar daquela emoção, daquele ciclo emocional que ficou interrompido. E aí, quando a gente tem um bicho, ele sabe que a gente tem alguma coisa que não foi completada dentro de nós e que isso gera outros problemas na nossa vida. E aí ele vai, de alguma maneira, da forma dele, né, da forma que eles sabem, aí entra a espécie canina, entra a espécie felina, entram as aves, né? Cada um do seu jeitinho vai começar a fazer a gente olhar para aquela situação novamente. Para a gente reviver o trauma? Não. Mas a gente precisa da oportunidade de completar os ciclos emocionais que ficaram interrompidos na nossa vida. E o trauma, né, que eu comecei falando do trauma, não é a melhor forma da gente falar sobre isso, porque a gente acha que o trauma é uma coisa catastrófica que aconteceu na nossa vida. Mas não. É apenas uma situação que fez a gente ter uma reação de luta ou fuga, que fez a gente não conseguir completar um ciclo emocional adequado, de ter começo, meio e fim, né? Então, algo que é traumático para mim, para vocês pode não ser, né? Então, tem, por exemplo, medo de bicho, né? Tem gente que tem pânico de gato, né? E aí as pessoas tentam forçar essa pessoa a gostar do gato, mas ela teve uma história lá atrás, alguma coisa aconteceu com ela, né? E aí é bem comum que essa pessoa encontre muitos gatos na vida. Ela vai sair de casa e encontrar gato. Normalmente esses animais vão procurar essas pessoas, né? Eu vejo muito isso, da pessoa chegou, senta, eu não gosto de gato. O gato vai justamente, sobe no colo, deita no colo, digo, não, é aqui que eu vou ficar. Né? Porque eles querem que a gente se cure, sabe? E aí isso também é um ponto mega importante. O animal não vai curar a gente. Não é essa responsabilidade que ele tem. Ele aciona um gatilho. Ele ajuda na cura,
Mas quem vai fazer o processo de cura somos nós. A gente é responsável por isso. Porque a gente pensa. A gente é o fator de tomada de decisão. Entre um humano e um animal de outra espécie, quem toma a decisão somos nós, decisões racionais. A gente sabe os caminhos, né? Por exemplo, meu animal está vomitando, eu preciso pegar ele e levar no veterinário, eu preciso entender o que está acontecendo. Isso é a nossa função como humanos. Mas a gente também é responsável pelos nossos processos de cura. Porque fica pesado para eles quando eles são colocados nesse lugar. E muitas vezes eles são colocados nesse lugar, né? Muitas vezes a gente, sem querer, querendo, inconscientemente, é um querer inconsciente, a gente não sabe disso. A gente encontra o animal, a gente se encontra com essa ressonância, mas eu encontro ele com a minha dor. Qual é a dor que eu tenho no momento que o meu animal chega na minha vida? Quais são as memórias que estão vindo para mim? Porque às vezes não é algo que aconteceu naquele momento, são os gatilhos que estão, repetindo e repetindo, e aí dentro do monte de gatilho vem o bicho. E é maravilhoso, porque esse encontro, ele é muito amoroso, né? Ele ativa um amor, assim, em nós, que eu falo que é até um encantamento que a gente tem por eles. Para quem gosta de animal, né? Claro. Isso é para quem gosta de bicho. Né? Tipo, o animalzinho lá pular no seu colo no meio de uma roda com um monte de gente, você ser escolhido, nossa, sua criança interior está sendo vista naquele momento por um ser maravilhoso, que é o bicho. Entende? E eles têm uma sabedoria, porque isso daí é o que eu fui entendendo nos meus estudos, né? Não só de comunicação intuitiva, mas junto dos sistemas da Terra, né? Do planeta Terra, até de uma parte espiritual, assim. As outras espécies, elas vieram antes da nossa. O ser humano foi a última espécie a chegar na Terra. A gente tem menos experiência de viver aqui. A gente vive aqui há muitos anos? Muitos. Mas mesmo assim, os outros animais, eles vieram antes. E eles têm um pouco mais de experiência sobre o tipo de evolução que a gente vive aqui na Terra. São infinitas possibilidades evolutivas. A gente pode aprender aqui, que nem a gente está fazendo, conversando, você trazendo sua experiência com a biorressonância, eu trazendo minha experiência com a conexão com os animais, as pessoas que estão vendo a gente, que não sabem às vezes nada sobre esse assunto, mas algo trouxe elas até aqui, né? E a gente pode reviver as coisas, encontrar pessoas que a gente, né, precisa resolver, a gente pode enfrentar nossos medos encontrando um bicho que a gente tem medo, né? Então tem um movimento da Terra que é a favor da gente ir se curando. E existem várias possibilidades, né? Uma delas é você ir buscar um terapeuta, por exemplo, buscar um médico e cuidar da sua saúde, né? Tem diversas formas, né? Aprender, ler um livro. E eles sabem muitas maneiras que a gente evolui aqui. Eles conhecem. Não que todas eles vivem, mas eles conhecem, né? Eles sabem as várias possibilidades. Então, para o animal, se não dá para ir por um caminho, vai por outro. Sabe? Eles falam, não dá para ir por esse? Tá pesado para você? Tudo bem, muda a rota. Olha quantas rotas tem para você, olha quantas ruas tem no mundo, né? E eles usam muito as metáforas para falar com a gente. E a saúde deles se torna uma metáfora para eles, né? Isso é totalmente contraditório, né? Porque eles não têm a locução. Então, essa fala de troca, de formar palavra, pensar em palavra, formar palavra e ter essa locução não vai existir nas outras espécies. Quando a gente abre uma comunicação intuitiva, eles podem formar falas. Mas não é uma coisa que tem voz, sabe? Não é uma boca que abre, fala, que nem a do ser humano, né? Mas eles usam a nossa mente. Eles passam uma mensagem que é codificada pelo comunicador, pelo sentir, pelo que ele está mostrando, né? E eles mostram muitas coisas através do comportamento e do corpo deles. Então, para mim, sim, todas as alterações, um sinal simples, um sinal mais profundo, uma doença aguda, uma doença crônica, tudo isso faz parte da comunicação do nosso animal com a gente. Ele está comunicando algo com a gente, ele está falando. Porque ele é a forma que ele sabe. Entre eles, isso acontece também.
essa forma de comunicação, né? Eles, às vezes, mudam um detalhe na pontinha da orelha. É uma comunicação perfeita entre dois cães. Esse detalhe na ponta da orelha. A gente entende isso? Não entende. A gente precisa estudar muito para entender, né? Então, os animais, eles costumam trazer para nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né, com eles, várias maneiras de se comunicar com a gente, né? E aí eu fui aprendendo, né, ao longo não só da veterinária, mas dentro dos atendimentos veterinários, foi aonde tudo começou a acontecer, né? Foi um atendimento de acupuntura, que eu era estagiária, eu nem estava fazendo. Eu só estava na sala assistindo o atendimento. E aí o animal falou comigo. E eu ouvi uma voz. E assim, eu sou espiritualizada, tenho minha religião, acredito em espírito, tenho meus guias, meus mentores. Eu fiquei assim, quem que tá falando comigo tão claramente? Eu olhava para o lado e aí falava assim, eu preciso do reiki que você tem. Eu vim aqui nesse horário para você aplicar o reiki em mim. E eu ficava assim, meu, tá muito estranho, porque não era comum. Eu não costumava ter esse tipo de audição. E isso ficou se repetindo o atendimento inteiro e foi muito doido, porque eu não conseguia mais ouvir ninguém. Então, a veterinária e a tutora estavam numa conversa, o animal estava num processo bem complicado de saúde, ele ia fazer a passagem, ele estava nesse movimento. Aquela mulher, a dona dele, ela não tratava ele com alopatia. Então, eu era fã de acompanhar ela, porque eu achava ela muito forte de ir contra esse sistema, que eu também não concordava muito, apesar de ser veterinária. Né, eu fui bem desde formada para medicina integrativa, porque para mim fazia mais sentido, né? E aí, a veterinária, de repente, eu acho que ela sentiu algo. E teve a ideia, falou assim, Dani, você não quer fazer um reiki nele? Eu fiquei branca, eu falei, meu Deus, ele estava me pedindo reiki. E aí, todo mundo saiu da sala para eu fazer o reiki. Foi a primeira vez que eu fiz um reiki em um animal. Eu tinha acabado de me iniciar. E daí, no reiki, a gente faz o nível 1 ou o nível 1 e 2, a gente faz 21 dias de autoaplicação. A maioria das pessoas emperra nos 21 dias e não continua. Porque é desafiador, porque você tem que ir 3 dias em cada chakra, todos os dias, tem que fazer uma alimentação específica, tem que fazer uma preparação do corpo físico, né? Para você se alinhar com a vibração do reiki. Foi logo depois. Eu nem esperava. E ele ficou falando comigo durante a sessão inteira, falando que ele precisava que eu repetisse a sessão à noite, às 8 horas. Ele me deu horário. Eu fiquei assim, gente. Aí, beleza, eu fiz o reiki, peguei endereço da mulher. Hoje eu nem preciso mais disso, eu já faço a comunicação direta com o animal. Naquela época eu não sabia fazer, como eu faço agora, né? Foi muito espontâneo. E aí eu peguei endereço, CEP, sabe, telefone, a hora e tal. Chegou no horário, eu morri de medo, fiquei com muito medo. Falei, gente, o que eu vou fazer? Vou botar mais energia nesse animal? Ele já está fazendo o processo de passagem, eu não vou interferir. E aí escolhi não fazer. Era 8 horas o horário. 8h30 me deu um sono, mas um sono que eu fui dormir. Eu realmente acordava muito cedo, estava na faculdade ainda, acordava 4 horas da manhã. E aí, dormindo, eu fui para casa dele, saí do meu corpo, fui lá, fiz o reiki nele. A dona estava junto, eu conversei com ela, teve uma comunicação ali. Ele fez a passagem, né? Faleceu. E aí eu voltei para a cama e continuei dormindo. E aí eu acordei no dia seguinte super bem, mas com aquilo na minha cabeça. Eu falei, nossa, como é que será que ele tá? Cheguei na clínica na terça-feira, aí a veterinária dele me mandou o áudio da tutora falando exatamente o que eu tinha visto no meu sonho. Foi exatamente a mesma coisa. Olha, Carol, ele faleceu, foi assim, assim, eu tava junto dele, ele simplesmente dormiu, foi tranquila e leve. E ele era um animal que estava com metástase, entendeu? Então, ele, assim, era bem complicado o quadro dele. E ela fazia de tudo por ele, assim. Ela acreditava muito no reiki. Muito. Ele ia no centro espírita, entendeu? Então, ela fazia esses níveis de tratamento.
E aí, depois disso, tudo mudou para mim. Porque daí os animais, eu comecei a ouvir eles. Parece que desbloqueou alguma coisa em mim. Só que eu ignorava, porque eu tinha medo, eu não queria falar para as pessoas, sabe? Eu não passava as mensagens. Medo de julgamento. Porque assim, eu era estagiária ainda. E aí, o atendimento de acupuntura, ele é um atendimento muito próximo do animal e do tutor. Porque tem todo o exame físico, tem uma conversa mais profunda com o tutor, porque a gente pergunta de comportamento, de emoção, como é que a pessoa tá. Ele é um atendimento diferente da clínica geral, né, da clínica comum. E a gente fica ali bastante tempo, porque demora a sessão de acupuntura. Só de agulha a gente fica 20 minutos, às vezes. Aí, às vezes, vai fazer outra coisa, aí, às vezes, tem outra técnica. Então, é um tempo que a gente fica mais tempo com a pessoa, né? E aí, eu ia acompanhar as veterinárias. Nessa época, eu estava no estágio obrigatório, eu ia acompanhar as veterinárias. Então, eu ia nas casas e os animais iam lá, eram agulhados, levantavam e se enfiavam embaixo da minha mão. Só que como eu era novata no Reiki, eu achava que estava tudo errado. Falei, não, eu tenho que abrir o campo, eu tenho que conectar com a energia, tem um passo a passo que eu preciso fazer. Só que isso é com o ser humano, né? Com o animal não é assim. Com o animal, você envia o Reiki para ele sem você saber que você está fazendo. E eu sentia minhas mãos pulsarem, sabe? E aí eu comecei a dar um pouco mais de vazão a isso, mas só eu e eles. Eu deixava isso assim, nossa, era o meu segredo. Era o meu segredo. Eu deixava quietinha, não falava nada. Só que aí, por ressonância, eu fui atraindo pessoas que acreditavam nisso. Porque a gente também se atrai por ressonância. Não estou aqui à toa. Né? Eu tenho ressonância por vocês têm ressonância por mim, tem um campo aqui que se forma entre nós, né? E aí eu comecei a arriscar, a falar um pouquinho mais disso, a falar um pouquinho mais do Reiki, né? Mas, ó, era muito além do Reiki, tá? Era muito além. E aí eu fui estudar a comunicação intuitiva, né? Eu falei, nossa, eu estudei pouco isso com as pessoas. Eu tive uma professora, né, que assim, eu me agarrei a ela porque era a única que fazia na época. E aí tudo que ela fazia eu tava lá. Se eu não tava, ela me ligava um dia antes, falava, Dani, você não vai vir? Não, você vai ter que vir. Vamos organizar aí pagamento, agenda. Então eu sou muito grata a ela, assim. É a Fernanda Pimenta, ela é, nossa, assim, ela, se não fosse ela, não sei como é que eu teria estruturado tudo que eu aprendi com eles, né? E aí, quando a gente vai aprendendo as coisas, não tem mais como desver, né? Não tinha mais como eu viver de outra maneira. Eu chegava, parecia que o animal olhava e falava, você sabe me ouvir. Era um negócio assim. E muitas vezes eu ficava quieta, assim, no atendimento, e às vezes eu até enviava o Reiki para poder ficar quieta, entendeu? Para ficar mais concentrada ali, e o animal falando muitas coisas, só que daí eles começaram a ir além. Falava do ambiente da casa, falava do ambiente do tutor, falava do relacionamento que eles tinham, das brigas que aconteciam na casa. Ixi, começaram a falar, eu falo, gente, parecia uma fofoca. Porque eles começavam a me contar coisas que as pessoas não me contavam. E aí isso começou a se confirmar, porque na acupuntura eu ia toda semana também. Então as pessoas confiavam em mim, elas ganhavam confiança em mim e elas começavam a se abrir, né? Comigo. Eu sempre fui muito assim, as pessoas gostam de falar comigo, de desabafar comigo, né? Sempre foi assim, porque eu acho que eu sou uma boa ouvinte, né? E isso é algo intrínseco meu, desde criança. As minhas amigas faziam isso comigo. Então elas, já que a gente estava lá, elas ficavam conversando sobre a vida, né? E aí eu começava a fazer perguntas certas, né, para as pessoas e elas iam me confirmando tudo que os animais estavam falando. E aí, para mim, tem terapeutas que é diferente, eu reconheço isso. Para mim, os animais, eles me. Assim, a comunicação, para mim, ela sempre se abriu para organizar a família, não só o animal, sabe? Muitas vezes eu vinha com um tutor desesperado porque o animal estava doente, vomitando e fazendo. Nossa, assim, não conseguia, não respondia a medicação, não fazia nada, nada dava certo com aquele animal. Nada dava certo. E eu abri a conexão, aquele animal estava simplesmente feliz da vida. E eu ficava assim, mas ó, ele não tá triste. Como não, Dani? Ele só dorme o dia inteiro. Falei, mas ele não está triste. Ele se mostra feliz, correndo e contente aqui, né? E a pessoa ficava assim, mas como? Daí eu percebi que eles ficavam muito felizes quando a pessoa escolhia fazer esse trabalho com eles.
Os animais, eles amam fazer sessão de comunicação intuitiva. Sabe? No começo, a gente acha que eles não vão querer, eles, né, não estou conseguindo sintonizar. Mas isso é muito mais a gente que ainda não está, sabe? Ainda precisa pegar uma musculatura ali e treinar um pouquinho mais para conseguir, porque eles sempre querem. Nossa, eles sempre querem, porque é um alívio para eles se comunicar. Porque eles vão falar a razão e causa daquele problema. Aonde aquilo começou. E isso confirmou as minhas teorias, né? Porque quando eu entrei na veterinária, eu já acreditava que a doença vinha de outro lugar que não era do corpo físico. Porque não tinha pé ou cabeça para começar no físico. Por que de repente a minha imunidade baixa? Né? Da onde que vem isso? Da onde que vem a multiplicação das células, os vírus? Por que isso tudo chega para mim? Né? Então eu já tinha assim várias crenças, né? Que me dificultou muito aceitar a alopatia e como é o estudo médico, né? Porque eu nunca desconsidero a parte extrafísica, que pode ser mental, pode ser emocional e pode ser energética, que não é a mesma coisa que espiritual. Porque a gente tem essas definições, né? Tudo que é extrafísico é tudo espiritual. Não, não é. Os problemas espirituais são outro campo que pode interferir também. Com certeza interfere. Interfere no humano, interfere no animal. A Organização Mundial da Saúde já reconhece, né, que problemas espirituais são doenças, entendeu? E isso é doença para os nossos animais também. Mas nem tudo é espiritual. Isso é só uma parte do problema. Tem todo o campo emocional que o meu animal se conecta comigo, todo o meu campo mental, que apesar dele não entender o que eu penso, porque é um falatório na nossa mente, né? A mesma coisa de eu falar com alguém é o que está vindo na minha cabeça, os pensamentos. Ele não entende qual é o pensamento, mas ele sabe qual a frequência o seu pensamento está emanando para o ambiente em que ele está. Então ele sabe quando você está bem ou não. E você sabe que ele sabe isso. Porque uma coisa que todo mundo vive quando você chega estressado, teve uma briga fora de casa, teve uma briga com alguém da família, você fica lá triste no seu sofá. Quem que vai aparecer para te cuidar? O seu animal vai vir no seu colo, ele vai ter uma forma diferente de lidar com você. Isso é comunicação intuitiva também. Não é só a sessão. É no dia a dia, todo mundo vive isso. Né? A dificuldade é a gente compreender, né? A diferença do que eu estou vendo do que o meu animal quer me falar. Né? Isso dá uma bugada na nossa mente mesmo, né? Porque como tutora, eu tenho dificuldade de entender minhas cachorras. E aqui é ainda pior, porque eu faço comunicação, elas sabem que eu sei ouvir, mas existe uma resistência minha de me abrir para a compreensão do que elas estão espelhando dessa vez. Eu falo, o que é agora? E não acaba, né? Porque a gente resolve uma coisa e tem outra ainda para resolver, ou aparece outra, ou a gente fica se preparando, né? A gente vai evoluindo, a gente vai se tornando mais e mais capaz de ir resolvendo as nossas questões, né? Eu acho que a gente é muito egocentrista, né? A gente não acaba não... Eu aqui em casa, a gente tem uma maltesa que tem 14 anos, e ela tem, esporadicamente, ela tem crises de dores, né, na coluna. Na verdade, ela tem crises de trismo muscular, ela trava toda ela. Nossa. E eu faço, daí tem um amigo que faz, o Maurício Grilo, ele vem e faz quiropraxia, bota ela no lugar, ajeita toda ela, mas normalmente é compatível com os períodos de crise da minha esposa, né? Crises no trabalho, e aí a maneira que ela tem de dizer que está alguma coisa errada, ela se trava toda. E a gente acaba não vendo, como eu disse, a gente é egocêntrico, a gente não enxerga o eu e não olha, não interpreta o ambiente, não interpreta o que eles estão querendo te mostrar, né? E a gente também tem muita resistência de aceitar as nossas questões. Né? A gente tem muito essa resistência de aceitar, tipo, nossa, isso daqui tá insuportável para mim mesmo. Porque muitas vezes são coisas que a gente tem que suportar no dia a dia.
sabe? São situações que a gente tem que suportar no dia a dia. As E muitas guerras que a vezes... gente quer travar. Entendeu? E aí, assim, trabalhos profundos, né, para isso também. Que aí depende da pessoa, né? Mas quando a gente olha para isso e começa a escolher, tá, eu vou me responsabilizar então, eu vou trazer para mim, eu consigo, eu posso, vou pedir ajuda, eu vou buscar um terapeuta, eu vou fazer uma psicóloga, eu vou fazer alguma coisa por mim, né? E eu já vi animais melhorarem só da pessoa marcar a sessão. Ela marca a sessão, parou o sintoma. Aí, muitas vezes a pessoa fala, Dani, ele melhorou, não quero mais. Eu falo, olha, é melhor você fazer. Porque eu já sei o que vai acontecer depois. Porque é o movimento do tipo, ela viu, ela vai ver, ela vai olhar, ela vai se responsabilizar. Então eu não preciso mais mostrar para ela. Ou ele, né? Eu não preciso mais mostrar. Aí ele solta e para. Só que se a gente não engaja, entende? Nessa resolução interna, ele vai piorar depois de novo. Ou ele vai repetir a crise, ou vai vir uma crise pior. E é aí que está o problema, porque a gente está falando da saúde do animal. E assim, não é que eles não sofrem pela saúde, tá? Eles sofrem, eles sentem dor, mas emocionalmente não é igual a gente. Eles não se importam de adoecer, num sentido de não físico. Isso incomoda, tem dor, entende? Mas assim, eles não se importam de fazer esse nível de comunicação. Ser um canal para isso. De ser um canal para isso. Tipo, eles fazem. E pode ser para qualquer indivíduo da família multiespécie ou para aquele que ele escolheu como dono, que ele tenha uma conexão maior? Olha, eu aprendi que era para quem ele tem uma conexão maior. Na prática, eu não vejo isso. Na prática, é muito além, porque normalmente o que acontece? Tem a sua cachorrinha que ela reflete as questões da sua esposa. Aí a gente vai para um nível um pouco mais profundo, porque quais são as questões da esposa? Tipo, é uma sobrecarga de trabalho? Isso é o que está na superfície, é o que a gente está vendo. É a ponta do iceberg. O animal, ele não está olhando para a ponta do iceberg, ele está olhando para o que tem dentro do mar. Ele tem esse acesso. E ele tem esse acesso pelo neurônio espelho dele e pelo chakra braquial, que a gente não tem esse chakra. Só isso já me mostra o quão mais evoluídos eles estão, porque eles nasceram com esse chakra e a gente não. Esse chakra, ele é uma extensão do chakra cardíaco. Então, aqui no coração a gente tem um chakra e o braquial fica aqui na região dos ombros, na lateral. E é duplo, não é um só, é duplo. Tem um da esquerda e um da direita. Então, é uma extensão. E o chakra braquial é por ele que ele se relaciona com outros animais da mesma espécie, animais de espécie diferente com a gente, e com o ambiente, e com a terra, e com a parte espiritual, e aí a gente vai indo um pouco além mesmo, tá? Então, o que o animal é capaz de fazer? Através da gente, né? Então, meu animal, ele me vê, só que ele também vê de quem eu vim, porque eu sou metade meu pai e metade a minha mãe. Então, ele tem, através desses 50% de cada um, acesso aos meus pais, acesso aos 25% dos meus avós, e aí vai indo, tá? Para trás. Vai indo para trás. Só que isso não é qualquer coisa. Depende do que tem lá atrás no meu sistema. Porque o que eu tô vivendo, normalmente nem meu é. Sim. É muito raro ser unicamente meu. Eu comecei esse padrão. É difícil. Pode ser. Mas é bem difícil, não tem nenhuma influência do nosso ancestral. Normalmente tem. Normalmente eles trazem questões sistêmicas que ninguém viu, ninguém quer olhar, que são segredos da família, que são pessoas que foram completamente excluídas, ignoradas e mandadas embora do sistema, entendeu? Eles captam isso. Até porque, não sei, acho que vocês conversaram sobre isso na última vez.
tem uma questão nossa, do nosso sistema familiar, desse grande grupo, que é tentar compensar o que está ruim. Então, o que está ruim precisa ser compensado para melhorar um pouquinho, né? Isso é a grande alma do sistema, né? O grupo inteiro está nessa direção das compensações, para a gente melhorar um pouco a qualidade do sistema. Só que qual que é o problema? A gente não tem muita consciência ainda, a gente ainda está desenvolvendo a nossa consciência na Terra, tem muita coisa sobre as relações para a gente aprender, sobre a parte de origem da nossa alma, da onde a gente vem, como a gente se influencia, né? E lidar com a nossa psique. A nossa psique é tão complexa que o nosso físico adoece para que a gente não morra de loucura. A medicina germânica traz isso para nós, né? Então, quando a gente tem uma emoção que a gente não consegue lidar, que é aquele mesmo ciclo do trauma, a gente vai formar uma coisa no cérebro que é tipo um tumor em uma área cerebral para descarregar a emoção da psique, e isso vai vir para o corpo físico, para que a gente não enlouqueça. Então, a gente o ser humano é realmente muito complexo, a gente precisa, assim, muito se conhecer e evoluir. E ainda tem todo mundo que veio antes, porque a cada geração a gente aprende um pouquinho mais, né? As coisas mudam, o mundo melhora, tem mais estudos, chegam novas terapias, a gente tem mais oportunidade de cura, né? A biorressonância, nossa, sabe? Os frequenciais, maravilhoso isso para nós, para nossa cura, né? Mas a gente, né, o pessoal de lá de trás não tinha essa oportunidade. Nossa avó, sabe? É muito recente tudo isso. Imagina os outros ancestrais, né? E aí o animal, ele vai se conectar com o problema do sistema. Por quê? Ele chega na nossa família muito diferente, ele não se sente pertencente. Por mais amado que ele seja, ele é diferente, ele anda de 4 patas no chão, a gente anda de 2. Já é uma baita diferença. Imagina a gente sendo cuidado por uma família de onças. A gente vai se sentir pertencente àquilo? Jamais. Imagina ter que caçar com a boca, entendeu? É complexo o negócio, né? É bem complexo, assim, trazer eles. Mas eles vêm, eles querem vir também. Eles escolheram vir. Senão, seria todo mundo selvagem ainda. Não ia ter cachorro dentro de casa, ia ser lobo mesmo, cachorro selvagem, gato selvagem, né? E aí, para pertencer, ele precisa buscar alguma coisa semelhante a ele. Como na aparência não vai ter, ele vai buscar o quê? O que ele precisa evoluir. O que aconteceu na família dele, entendeu? Algum trauma que ele viveu, porque eles vivem os traumas deles também. Eles podem viver traumatizados, né, com questões várias, diversas, né? E aí a gente pode ampliar isso para ter uma outra conversa, porque são muitas coisas que acontecem com os animais, né? Principalmente com os animais de rua, os animais de abrigo, também os animais que vêm de produtores, porque vai depender muito do produtor, né? Às vezes acontece algo ali que você nem sabe que virou um trauma para aquele bicho. Uma vassoura que cai, gente, uma vassoura que cai pode gerar um trauma naquele animal e nunca mais ele vai conseguir chegar perto de uma vassoura. Ele é traumatizado com aquele barulho, com aquilo que caiu, porque é algo que ele não conhecia. Então, esse conteúdo que ele traz, se ele encontra algo parecido em nós ou na nossa família. Por isso que, na prática, não faz tanto sentido ser só com uma pessoa. E eu já vivi experiências em que a mãe da família fez a comunicação, o marido dela fez a comunicação e o filho fez a comunicação. Para cada pessoa era um assunto diferente. Não era a mesma coisa. Um sintoma com várias raízes. Uma para cada pessoa. Essa é a família perfeita, eu acho. Porque todo mundo queria comunicar. É raríssimo isso acontecer. Então, muitas vezes, o animal vem e fala do outro. Só que a gente precisa trabalhar com quem está aberto a isso, né? Porque a pessoa, nem sempre a pessoa que é ali a mais próxima, que tem ali sabe, aquele espelhamento tão evidente, tipo, o meu animal tem dor nas costas, a dona tem dor nas costas. Entendeu?
Tipo, eu tenho diabetes. Eu fico de olho se as minhas cachorras não vão desenvolver esse negócio. Ontem eu atendi uma senhora assim, né? E aí ela começou a citar, e eu digo, olha aí, ó, tal mãe, tal filho. Exatamente. Só falta ele ser autista também. Exatamente. Então, isso é um espelhamento óbvio. É o mais óbvio que tem. Só que o que a gente não vê? A gente está vendo só a parte física, só a doença. Da onde que está vindo isso? Aí é um trabalho terapêutico mesmo, né? Que a pessoa precisa fazer. Legal. Porque né, é aquilo, na verdade, é um campo dividido, né? O campo da família, ele é dividido, né? Então, não é uma exclusividade daquele indivíduo que ele escolheu como referência de fim, né? O exemplo aqui em casa, eu na rotina, eu que alimento, eu que tenho, que, né, junto primeiro, juntar a sujeira, né, eu que boto no lugar, eu que educo, mas cada um é dono de um, né? Eu não sou dono de nenhum, né? Mas então eu sou a referência de liderança, né? Porque eu tenho uma assertividade maior, né? Mas cada um é escolhido como a sua referência sentimental. É muito legal essa dinâmica da família, né? Eu tenho uma curiosidade, Dani, essa parte de evolução e de reencarnação ou do espírito, da energia do indivíduo, né? Porque a gente não, fora essa matéria, a gente tem cada um tem uma energia que é uma referência, né? A gente chama de espírito, né? Algumas religiões chamam de outra coisa. Eles têm a capacidade de reencarnar como humanos, ou a gente tem a capacidade de reencarnar como animal? Tem um parecer disso? Eu particularmente não sei dizer. Então, vai um pouco contra aquele nível, aquelas coisas da evolução científica. Mas sim, a gente pode reencarnar como animal. E sim, a gente já pode ter vivido como animais. Tô aqui pensando se eu já tive essa experiência. Olha, eu tenho uma amiga que ela foi um golfinho em outra vida. Ela foi um golfinho. Eu já tive uma experiência no mar. É que assim, eu trabalho muito com as minhas vidas passadas. Eu acredito em vida passada. Sim. E assim, eu sempre acreditei nisso, né? E os animais, eles reencarnam, né? Eles podem reencarnar na mesma família, podem reencarnar em família diferente e podem reencarnar como outras espécies. O que eu não acho que é fixo é essa ideia de vamos passar por todas as espécies e chegar na humana. Porque até que ponto a gente é a mais evoluída? Eu só acho que a gente é a última a chegar na Terra. Eu não acho que a gente é a mais evoluída. A gente evoluiu em outras coisas. A gente evoluiu racionalmente, né? A gente evolui nessa coisa do saber, né? De manifestar as coisas na matéria. Isso tudo bem. Mas e a psique? Ela ainda, tem muita coisa para a psique conseguir aprender aqui ainda, na Terra mesmo, né? E eu também acredito em outros planetas. Os animais, eles firmaram isso para mim, né? De origens de alma, de outros lugares. E o quanto o planeta Terra, ele é uma grande escola. É como se a gente estivesse ali no ensino médio eterno, aqui na Terra. É um lugar muito bom para a gente evoluir, né? Várias religiões já têm contato, né, com muitos seres que estão esperando para encarnar na Terra. Porque é muito bom estar aqui. Mas é o maior desafio também, né? É um lugar muito desafiador, porque a gente tem muitas diferenças entre nós, né? Muitas diferenças, inclusive, entre crenças, né? Então, eu acho que não tem uma crença fixa para isso, sabe? Eu acho que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu li alguns materiais justamente com esse foco de que a humanidade gerou crenças justamente para fugir do encontro da consciência, da evolução, né? Então, quando se cria uma crença em alguma coisa, é justamente bloqueando o ápice da evolução que você
veio para fazer, né? Porque quando a gente cria uma crença, você gera uma limitação, né? Então, é assim que funciona, é catedrático, é isso, é dessa forma, e tu perde, né, a amplitude da coisa, né? Eu gosto, eu sempre gostei muito de ler sobre de religiões diferentes, sobre teorias diferentes, né? Porque outras filosofias, o budismo, o Seicho Noye, que não são religiões, né? São filosofias. E mesmo assim, eu acredito hoje, né, confirmando que tudo converge para uma coisa só. Então, é a evolução do indivíduo, a busca da consciência. Né? Eu já disse para a Dani, ainda quero fazer uma mentoria dela para mim começar a entender melhor essa minha comunicação com os meus pacientes. É muito intuitiva, né? Eu tenho essa forma de me comunicar com eles. Eu, dentro da minha rotina clínica, no consultório, eu tenho vários, hoje não, né? Mas eu tinha vários pacientes que só eu conseguia atendê-los. Né? E eles chegam, as pessoas dizem, cara, eu não sei o que tu tem, e você não é o cara mais carinhoso do mundo, que chega aqui, vai passando a mãozinha, mas tu tem uma interação com eles, uma comunicação com eles, que eles aqui contigo, eles não se manifestam, não se posicionam agressivos, mesmo animais mais radicais que tinham, eu chamava de conjunção, a minha conjunção com eles era muito harmoniosa. Tinha uma gata que eu digo que chamava o cão chupando manga, né? Ela era uma gata branca, gente, ela era o capeta, né? Quando saía da caixinha de transporte dela dentro do consultório, comigo ela não me encarava. Ela ficava na dela, ficava na volta, eu também não olhava no olho dela para não provocar. Mas a dona dela, a tutora, dizia assim, gente, é só aqui, se é outro lugar, ela voa na pessoa, ela é extremamente agressiva. Eu, depois de um tempo, eu aprendi a fazer uma técnica, né, quando pegava o filhote, eu fazia essa conjunção com ele e dizia, olha, aqui eu sou líder, tá? Então, me posicionava como líder para ele, né, e eu tinha uma matilha de Molinois, que era só eu que conseguia vacinar eles. E eles eram treinados para ataque, né? E ela, quando precisava fazer algum procedimento, alguma coisa, era só eu que conseguia entrar no ambiente, mesmo de focinheira, para poder manipular com eles, porque eles não aceitavam nenhuma outra pessoa. Então, aquilo vinha na memória dele desde bebê, e eu estava dentro da matilha, porém, num nível diferente, e ele tinha que me aceitar dentro daquela situação. É muito legal. Eu ainda quero, né, evoluir nesse sentido aí de conseguir ter essa comunicação com ele mais presente, né? Uma maneira de interpretar, conseguir entender, e não ficar só na parte intuitiva da coisa. Sim. E os animais, eles falam muito além, assim, né? Eles me falaram muito sobre Deus, sobre essa energia divina, sabe? Eles falam muito sobre a espiritualidade, mas sem dogma, sabe? Então, muitas vezes, eles me mostravam, não crenças que eles têm, mas coisas que eles se conectavam, seres que eles se conectavam, que era totalmente diferente das pessoas. E é muito legal isso, porque aí o animal, ele puxava a pessoa para ir conhecer além do que ela acreditava, sabe? Para sair da crença, para expandir e não se limitar, né? Então é muito bonito, assim, comunicar com eles, porque eles não são tão diretos, alguns são, mas eles ensinam muitas coisas. E aí isso tem a ver com o nível evolutivo da pessoa. Eles vão ajudando nisso. Para eles é comum encarnar e desencarnar. Eles vivem o luto? Com certeza. Porque eles vivem de verdade. Entendeu? Eles vivem de verdade. É uma passagem, eles entendem, eles sabem, né? Eles não ficam, tipo, contrariando, sabe, esse processo, porque eles vivem isso muito mais do que a gente.
Eles vivem bem menos O tempo. deles é muito mais rápido do que o nosso, né? É muito mais rápido. E às vezes é curtíssimo. E a gente fica nervoso com isso. Só que eles falam, né? Quando eles morrem cedo, eu comunico com os animais que já fizeram a passagem também, né? E é muito bonito, são as melhores comunicações. Porque eles nunca estão sofrendo. Eles mostram exatamente o que acontece quando eles vão embora. É um processo de muita iluminação. É um processo espiritual, tem energia, tem espíritos ajudando. Às vezes espíritos animais, às vezes espíritos humanos. Tem luzes, né? Deixa eu te contar uma coisa, então, assim, ó, durante a minha vida de veterinário clínico, né, tradicional, bom, primeiro dia de estágio, que eu cheguei numa clínica, eu cheguei lá, o proprietário diz assim, olha, Carlos, tu pega o material ali e tu vai na casa X, no endereço tal, tu vai fazer eutanásia num Akita. Era um cachorro branco, velho, né, que não me lembro agora o motivo, mas devia estar, né, dando despesas e problemas para a família e eles optaram pela eutanásia. Aí eu disse para eles, cara, eu não estudei tudo que eu estudei para fazer eutanásia num cachorro. E ele olhou para mim, sim, tu estudou sim, esse é o teu trabalho. E tu tem que ir lá e fazer bem feito, para ele não sofrer, para ele não sentir essa transição. Eu era funcionário, né? Me fui lá e fiz. Durante a minha vida profissional, algumas situações, teve um caso que foi uma coisa que me marcou, era um casal de Bull Terrier, que o cara criava dentro de um apartamento aqueles animais, eram jovens, e a mulher dele ficou grávida e ele me procurou que ele queria fazer eutanásia nos animais saudáveis. Digo, cara, não vou fazer isso, né? Porque vamos procurar um lugar, uma família, né? uma alternativa. E eu dei um prazo para ele e a gente fez de tudo, e os animais eram extremamente agressivos, né? E quando chegou próximo de nascer as crianças, eles, cara, se você não fizer para mim, eu vou dar um jeito, dizer. Digo, então tá, se é nessa circunstância aí, então vamos fazer, né? Faz o protocolo, o termo, etc. E quando eu fiz o procedimento de anestesia e fiz a inoculação do produto para fazer a parada cardiorrespiratória, esse animal usava uma dose X e eu acabei usando 3 vezes mais e esse animal não fazia passagem. E me deu um estralo, disse, cara, olhei para a cara do responsável, digo, ele do lado. Digo, tu faz o seguinte, sai ali na frente, vai dar uma volta. E ele saiu, quando ele se afastou do animal, o animal fez a passagem. O que eu aprendi nisso? Nunca mais deixar um responsável que tinha vínculo emocional com o animal próximo nesse momento de transição. As pessoas acabavam segurando, né, protelando essa passagem, e isso gerava uma agonia muito grande no paciente. Claro que esse foi um caso atípico, que eram animais saudáveis, os demais, né, eram uma opção já, porque realmente não tinha mais o que se fazer. Pelo menos na época eu achava que não tinha o que se fazer, né? Então, mas a escolha era do responsável, né, e com aval clínico, né, de que não teria outra alternativa. Mas eu nunca mais deixei o responsável ficar próximo ao momento de fazer a transição. Porque as pessoas perguntavam, mas por que eu quero assistir? Eu digo, não, você vai segurar ele aqui mais tempo. A palavra que eu usava era justamente essa. Então, a partir dali, foi uma mudança de processo, e eu nunca mais deixei ninguém participar e assistir isso. Quando essa primeira vez aí, o doutor Marcelo, que foi quem me falou para me fazer, eu disse, cara, né? E outra, eu acho que não é legal esse procedimento e tal, né, por causa disso, já questionei a parte espiritual. Eles, na verdade, você tem que cobrar pelo teu serviço e fazer isso bem feito, porque esse é o teu trabalho.
Depois de muitos anos ali, quando eu já estava louco para desistir da veterinária, eu já falei outra vez, na outra live, de que uma bruxa disse para mim, cara, tu vai ter que trabalhar muito tempo ainda com animais, porque nas outras encarnações você foi um sacerdote e você sacrificou muitos animais aí. Então, tu tem hoje uma remissão muito grande aí para manter vários indivíduos, né, na Terra aí para poder cumprir esse meu karma que eu vivi em outras vidas. Então, aí, buscando essa consciência, evolução e tentar, né, ainda de uma forma primitiva, eu consigo ter essa comunicação com eles, esse entendimento aí. É isso mesmo. E eu era também... Acho que todo mundo, todos os veterinários passam por isso, né? Mas eu era muito contra a eutanásia, até eu atender uma paciente que eu conseguia, assim, entender realmente que era isso que ela precisava, né? Porque ela deu todos os sinais, ela já era muito idosa, ela estava doente, né? Já estava, assim, já tinha indicação da clínica, né? E aí a dona ficou me ligando, só que eu estava atendendo, não pude atendê-la, só consegui atender ela depois de umas 2 horas. E aí ela me contou, né, o que aconteceu, que ela, assim, o caso era tão grave que o hospital mais próximo estava avisado que a qualquer momento ela poderia chegar com a cachorra e que a clínica tinha dado autorização, já estava tudo certo para a eutanásia acontecer. E ela, quando eles não tinham carro, então eles pegaram um Uber, 6 da tarde em Itaim, que é um bairro de São Paulo que é o puro caos, né? Trânsito nesse horário você fica parado mesmo. E essa pessoa, ele começou a cortar o trânsito, né? E fez isso, né? Pela pessoa e pela cachorrinha. E no meio do caminho, ela tinha convulsão, né? Eu acho que a gente desconfiou, e eu tenho quase certeza que era um tumor cerebral. A gente não fez o diagnóstico, né? Porque ela nem ia conseguir receber uma anestesia para fazer uma tomografia ou ressonância. Só que quando ela estava no movimento, ela acalmou no carro e ela convulsionava. Toda hora ela convulsionava umas 12 vezes por dia. Nenhuma medicação fazia ela parar. Então, por isso que ela tinha essa indicação. E aí, no carro, ela acalmou, ela parou de convulsionar. E a dona falou assim: vamos voltar. Ela melhorou. Não vou fazer isso, ela tá bem, tá dormindo. Pediu para o taxista voltar. Aí ela começou a gritar no carro, a vocalizar, né? Aquela coisa bem de sistema nervoso mesmo. E aí ela falou: não, vamos para o hospital. Ela era brava, na acupuntura mordia eu, mordia a dona, mordia o dono, mordia todo mundo. A gente não colocava focinheira, que era pior, ela mordia com focinheira, né? E aí ela chegou no hospital e ela simplesmente deixou o procedimento ser feito, né? E o que daí assim, a grande maioria dos animais que já fizeram a passagem que eu atendo foram animais que receberam eutanásia, porque as pessoas elas ficam com uma culpa gigantesca, então elas precisam saber como o animal está. E quando elas descobrem que existe comunicação intuitiva, elas querem saber se elas fizeram o certo, né? Elas querem tirar esse peso. E normalmente o animal, quem olha muito para a eutanásia somos nós, né? São os humanos. Porque a gente não dá conta de acompanhar o processo de passagem deles, né? Mas se fosse natural, né? Mas eles dizem que é um processo espiritual, não é um processo assim que a gente vê, né? Unicamente médico, né? Um processo assim sem nada espiritual acontecendo, porque sim existe, né? E eles também já me mostraram que, por exemplo, a pessoa negou a eutanásia, ela não quis fazer. A pessoa saiu do hospital e o animal foi atropelado. Entende? Era o momento. Era o momento.
Então, isso tudo, a comunicação, ela foi derrubando todas as minhas crenças negativas relacionadas ao procedimento de eutanásia. Porque eu entendi ali que a eutanásia, ela realmente vai acontecer quando ela precisa acontecer. Sim. E na medicina a gente tem, né, uma seleção para isso, mas nesse caso, se o animal foi embora, não foi apenas a medicação que fez ele ir embora, porque existe todo um campo espiritual que está presente. E aí esse processo junto com o tutor, né? Muitos tutores querem ficar, às vezes isso atrapalha, mas depende, né? Depende do tutor, depende do animal, né? Mas existe uma formação de um campo espiritual ali na sala do, sei lá, da clínica, do hospital, da casa da pessoa, sabe? Existe um movimento assim, né? E aí eles me fizeram até concordar com a eutanásia, né? E quando eu tive o meu pai, ele faleceu de câncer. Ele teve metástase cerebral, que foi a metástase que o médico pouco se importou. Foi a que ele menos se importou. O médico não se importou com a metástase cerebral. Ele estava preocupado com as outras. Ele falou, não, em uma rádio a gente já resolve. Só que meu pai piorou depois da radioterapia. Ele não melhorou. Ele piorou muito. Tipo, da psique, psicologicamente ele piorou. Ele piorou em nível de sistema nervoso, então a visão dele mudou, várias coisas nele mudou, mão e tal. E ele ficou no hospital, e aí eu fui conversar com o médico paliativista, um dia antes dele morrer. Eu não sabia que ele ia morrer no dia seguinte, né? E eu, veterinária, assim, mas você não pode diminuir esse sofrimento dele? Quando eu vi, eu estava tendo uma conversa do tipo, meu, se fosse um bicho, a gente já teria feito eutanásia, sabe? Por conta do estado que meu pai estava. Só que ele ainda comia. Ele mastigava o alimento e engolia o alimento. Falou, eu não posso tirar isso do seu pai. Em 2 horas ele parou de fazer isso. Parece que ele ouviu a conversa. A conversa nem foi no quarto, ele me levou lá para outro lado para conversar com ele sobre isso. E aí eu olhei e falei, nossa, mas você não, né, não tem o que fazer? Dele, não tem o que fazer. A gente não pode diminuir os sinais de vida que o seu pai tem, então eu não posso nem sedar ele. Porque eles estavam dando medicamentos psicotrópicos e ansiolíticos e estava piorando. Porque era um tumor, né? Nossa, não tinha nada que ajudasse aquilo. E aí, naquele dia, eu voltei para o quarto, assim, eu fiquei olhando e eu falei, caramba, né? A gente é muito abençoado na veterinária, porque a gente pode abreviar um sofrimento mesmo, né? Porque eu não queria que meu pai passasse por aquilo, mas ele precisou passar. Graças a Deus, foi por bem menos tempo do que eu imaginei, porque a gente não sabia a evolução dele. No mesmo dia, o paliativista resolveu sedar ele. No mesmo dia à noite. No dia seguinte, ele aprofundou a sedação e aí ele não voltou mais, ele ficou em coma. Ele entrou em coma, só que daí não era mais medicamentoso, né? Ele não voltou das medicações. E aí eu já sabia que provavelmente ele já estava no processo de passagem, né? Teve toda uma parte espiritual também que eu entrei em contato. Mas os animais, eles... já vi animal pedindo para ir, né? Naquela resistência do tutor, né? Era uma pessoa assim que ela estava com muito medo de ter que tomar essa decisão. O maior medo dela era ter que tomar essa decisão, só que a cachorrinha tinha um tumor aqui. Eles fizeram 3 cirurgias. No próximo exame tinha um tumor maior. Entendeu? Então, era um negócio que tava, sabe? E aí a gente entrou com as outras coisas. Eu até tinha passado o frequencial para ela. Só que o clínico dela não teve uma boa experiência. E aí ele não indicou. E aí ela ficou com medo de fazer, né? Mas ela teve no último dia, ela me mandou um vídeo da cachorra, né? E eu tava ali em um trabalho terapêutico. Eu já tinha, assim, eu fazia o trabalho veterinário, mas eu estava em um trabalho terapêutico com ela. Toda semana ela vinha fazer uma sessão comigo.
do que fosse, ela só que precisava receber alguma coisa, sabe? Para ela dar conta. E ela negando muito, naquela positividade, né? Tentando ser positiva, mas ela negou mesmo, ela não percebeu, não viu, nem precisava, porque não era a responsabilidade dela também ter esse conhecimento médico. Mas quando ela me mandou o vídeo, né, a cachorra já não conseguia mais respirar. E eu falei para ela, olha, eu acho que o momento de você tomar a decisão que você não quer talvez tenha chegado, né? E aí eu não abri uma comunicação intuitiva naquele dia, mas eu fiz um campo aqui na constelação na água. Aí eu representei a pessoa, né, a dona dela, a cachorra e a eutanásia. E aí eu filmei, porque às vezes a comunicação ela é muito imaterial, entende? Ela é totalmente imaterial, né? Agora, o campo na água, não. A gente representa, a água vai captar a informação que está naquele sistema, que a gente intenciona abrir o porquê, né? E eu representei. A cachorra, ela saiu do lugar dela e foi para a eutanásia. A dona estava conectada com a morte natural. Gente, isso é raríssimo acontecer. É muito raro acontecer, mas aconteceu, né? Eu filmei e deixei para ela. Eu falei, olha, vou te explicar, mas estava anotado no papel. Cada representante tinha um nome, eu coloquei os nomes. Porque imagina aquela pessoa naquele movimento, né, com a cachorra em casa e tal. E aí ela optou por fazer a eutanásia, mas ela ainda queria esperar para o dia seguinte. Eu falei, não espera. Eu falei, você não vai dar conta. Você vai virar à noite acordada com ela, assim. Ela, Dani, mas será que ela não faz a passagem sozinha? Eu falei, eu não sei. Porque o quanto a gente tem esse preparo emocional, né? Para deixar. Tem tutor que tem. Tem muita gente que passa comigo que tem. Mas não são acho que às todos, né? vezes eu chamo isso de um certo egoísmo, né? Porque tem coisas que não tem volta mais, e a gente também tem que ter o bom senso. Muitas vezes os responsáveis perguntavam o que o senhor acha, doutor? Eu digo, eu não acho nada, quem tem que decidir é você. Isso é um karma seu e é uma decisão sua. O que eu acho que tem que determinar isso? A qualidade de vida, tanto do animal quanto de toda a família multiespécie, porque quando é uma coisa que é uma carga muito grande, é desnecessário, né? Porque todo mundo vai sofrer e penar com aquilo, né? Eu tive um paciente, Cacique, o nome dele, era um cachorro de 50 quilos, era lindo, e ele tinha um problema sério de coluna, e parou de caminhar, se arrastava, e a dona tinha um problema até a filha era veterinária também, e ela tinha um problema de mobilidade no braço, então esse cachorro tinha que arrastar para fora, limpar, lavar. Foram meses de sofrimento, tanto para ele quanto para a responsável. E eu digo, gente, chega, na verdade, tu não tem condições de carregar esse animal para cima e para baixo, então, assim, está sendo uma coisa que não é saudável para ninguém, né? E, mas ele está bem, eu digo, tá bem, só que a sua mãe não está bem, né? A sua mãe está sofrendo para poder manter ele, né, numa condição saudável, que eu digo de higiene, porque daí começa a defecar no lugar, urinar no lugar, né? Fica complexo para o animal. Insalubre, né? Isso é um animal pequeno, tudo bem, mas um animal de 50 quilos. Então, cara, chega, né? Tudo tem um limite, né? A gente tem que ter bom senso também na hora de determinar isso. Eu tive 2 situações minhas, que foram uma poodle, que era da minha filha mais velha, viveu 18 anos atrás de mim, eu digo atrás de mim porque ela me escolheu como referência, e adorava viajar de moto comigo para tudo que é lugar, e ela fez 18 anos, uma semana depois, eu peguei umas 2 crises de hipertermia seguidas, assim, dela deitar no sol, eu não conseguia levantar para poder sair daquela situação, e uma delas ela já estava, o cérebro provavelmente tinha fritado o cérebro dela, eu digo, não, chega.
Então, fiz a eutanásia dela. Estava chegando a minha colega que trabalhava dentro da clínica junto, disse, tu quer que eu faça? Eu digo, não, esse cara não é meu. Tinha uma história que eu conheci no interior de Mato Grosso, lá, era um pistoleiro, eu, Zé. Digo, Zé, quantas mortes tu tem? Eu digo assim, minhas são 2, só o resto é tudo encomenda, doutor. E a outra foi a Mica. A Mica também tinha 18 anos e eu estava viajando, voltei de viagem, ela estava com uma lipidose hepática. Ainda consegui estabilizar ela 2 meses, aí chegou um domingo ali, fui manipular ela, ela me olhou assim, disse, cara, me deixa embora. E aí eu digo, tá, vai, não tem por que eu ficar sendo egoísta contigo, te segurando aqui sem qualidade de vida. Então, tu sabe que no começo, quando a gente começou a falar, tu me falou de traumas e de maneiras de defesa. Esse assunto de como a gente trabalha muito próximo à morte também, né? O veterinário tem porque os ciclos são muito curtos, né? Tu vê teu paciente nascer, tu vê teu paciente crescer, tu vê teu paciente ficar doente ou não, e vê teu paciente falecer. E eu criei um mecanismo de defesa com a morte que eu deleto. Teve uma situação que era uma Golden branca, a Juju. A Juju era uma querida, cada vez que eu ia ver ela me mordia na mão e fazia eu sentar no chão para ela poder deitar no meu colo. Uma mordia mesmo, ela vinha, porque não é comum do Golden morder, né? Ela vinha, abraçava a minha mão, automaticamente eu já ia para o chão, porque eu sabia que ela queria que eu vinha deitar no meu colo. A Juju faleceu dentro da minha clínica, né? Ela já estava com 16 anos, que também é uma exceção. Era muito legal quando ela tinha muito lipoma e ela deixava fazer a cirurgia sem anestesia geral, né? Fazia anestesia local e fazia as retiradas de tumores com ela abanando o rabo em cima da mesa. Era uma querida. Aí ela faleceu, passou uns 2 meses, teve um caso lá e foi comentado a Juju que eu fazia esses procedimentos com ela acordada. Aí a minha funcionária, que era meu braço direito, ela disse, doutora, ela já foi, doutora, ela faleceu aqui. Então, assim, eu deletava aquilo na minha mente, né, assim como eu faço com entes queridos também, que eu gosto e tal. Eu digo, morreu, acabou. Tira do arquivo, mas esse aqui não existe mais, fica só as partes boas, só as partes legais. E aí aquilo ali tu não perde, né? Tu fica só revivendo, relembrando e tal, mas a parte negativa do óbito deleta e segue o baile. As defesas mentais que a gente adquire, imprime na rotina da gente, né? É isso aí. Então, que legal, cara. Olha, tem um monte de pergunta, doutora, nós vamos falando disso. Eu ainda quero fazer essa mentoria aí, porque eu preciso dar Vamos fazer a sua mentoria, com certeza. Nessa parte sensorial, eu acho que muito disso é sensorial, né? Para poder, eu acho que vai complementar essa minha elevação de consciência, meu nível de interpretação do que a gente veio fazer aqui. Essa construção desse indivíduo, porque eu acho que basicamente é isso, porque muito da nossa vida pregressa, de outras vidas, a gente acaba não tendo consciência dela, né? Apesar que isso está impregnado na gente. Hoje mesmo eu tive uma reunião com um rapaz ali, ele diz, quando meu pai faleceu, aconteceu um conflito com a minha família, assim. Daí eu disse para ele, cara, quando tu for dormir, tu pede para poder lembrar, quando você sair do teu corpo, toda noite a gente sai dar uma voltinha, para te lembrar disso e alguém te orientar de como fazer para poder administrar isso. Ele ficou pensando, cara, esse rapaz que eu acabei vendendo o meu produto para ele. E muito legal, cara. E realmente eu uso essa dinâmica, né? Quando tem alguma dúvida, uma incerteza do que eu preciso definir, eu peço para os meus guias, eu vou dormir, me orienta qual é o destino que eu devo determinar para frente aí, porque mal ou bem eles te dão uma direcionada, né?
orientação. Com certeza, com certeza. Os animais, eles me ajudaram muito nessa expansão de consciência mesmo, né? Me ensinaram muito, assim, foram muitos anos já, né? E eu falo que o que eles mais fizeram, assim, por mim, foi de ter muita compaixão pelo ser humano, sabe? Porque quando eu entrei na veterinária, né, não queria trabalhar com gente. E aí depois a gente percebe o quanto a gente precisa trabalhar muito mais com gente do que com bicho, né? E eles foram me ensinando, assim, a olhar para o ser humano de uma maneira, tipo, através do olhar deles, né? Então, às vezes eu estou ali numa questão, em alguma situação, me pergunto, se eu fosse um cachorro, como eu olharia essa pessoa? Porque eles vão olhar com uma compaixão, assim, muito maior do que a gente tem por nós mesmos, né? E eu falo que eles me guiaram, assim, num processo de virar terapeuta mesmo, né? Nossa, o tanto de curso terapêutico que eu fiz, fui me preparando, né? Porque como na minha comunicação eles me traziam as questões das pessoas, eu não queria deixar as pessoas com aquele monte de informação. Às vezes piorava. Tá, o que eu vou fazer com isso? Então eu fui me preparando para conseguir ajudar essas pessoas, né? E aí eu também fui me desenvolvendo muito, né? Fui me conhecendo, me desenvolvendo, né? Assim, é um caminho maravilhoso, assim. É um caminho de muita conexão mesmo com a nossa alma, com o planeta, com o além, né? Depende de cada um, assim, vai depender muito da sua missão em relação à comunicação intuitiva com eles também, né? Mas unir isso aos frequenciais é muito legal. Muitas vezes algumas pessoas vinham para mim e diziam, do Carlos, tu precisa desenvolver a tua espiritualidade. Eu sou muito mais sensitivo do que outra forma de manifestação. E eu sei que durante minha vida profissional como cirurgião, N vezes tinha alguém fazendo cirurgia junto comigo. Uhum. Ou vai saber se não estava fazendo no meu lugar. Tá? Porque eu tinha uma habilidade e um conhecimento de procedimentos cirúrgicos que não era inerente à minha condição, né, de estrutura, e eu fazia coisas que eu nunca neguei, se precisava, eu digo, não, eu faço. E eu buscava entender, né, onde que eu ia me colocar dentro dessa parte espiritual, né, desenvolvendo, e frequentei templos de kardecista, né, buscava, a minha família, né, por parte de mãe, é kardecista, né, e não me via dando passe, eu não me via, né, incorporado naquela doutrina, naquele manejo, e até descobrir a biorressonância, até descobrir as frequências. Eu digo, está aqui o caminho que eu preciso desenvolver. É dessa forma que eu vou conseguir canalizar a maneira de eu ser prestativo dentro desse universo, né, dessa energia positiva, dessa forma de me retratar, talvez, né, a maneira de dizer das vidas pregressas. Então, então, a gente tem várias maneiras de evoluir, de se manifestar espiritualmente, não necessariamente como na prática espírita, né, ou qualquer outra religião. Eu também acabei me graduando como terapeuta, né, justamente porque muitos responsáveis, depois de ver os resultados com os animais, cara, tu me ajuda, tu me consegue, né, eu até tive bastante resistência também a isso, porque eu acho que as pessoas ainda não estão prontas para isso. Mas tem que começar, né? Tem que fazer. Meu foco ainda é os animais, né? Mas a porta ficou aberta também para humanos. Mas eu não reverbero isso para todos. Eu deixo as pessoas que estiverem prontas, me procuram, até porque o que eu explico sempre é que não é as frequências que vão mudar,
é um contexto todo de energia. Até quando a gente estava falando de neoplasia, eu ia questionar o que normalmente uma neoplasia, para mim, é nutrida por uma energia que não é legal, né? Não vou falar de energia boa ou ruim, mas de uma energia que não é favorável, né? Um reforço de energia constante que acaba nutrindo células, né, que replicam errada ou replicaram errada decorrente daquilo. E por que as manifestações no animal, essa manifestação clínica nele, se ele também tem essa consciência de que aquilo ali é nutrido por ele, ou é uma manifestação de um campo de outro indivíduo que leva a isso? Só que isso acho que nós vamos deixar para outro dia, senão nós vamos emendar noite adentro, guria. Porque assim, é como eu disse, esse universo é tão grande, eu me arrepio, é tão grande, é tão legal, cara, é tão amplo, né? Quando meus filhos vão dormir, a gente sempre reza e tal, e daí eu digo, olha, nunca esqueça de pedir para ter acesso à sabedoria do cosmos, né? Daí um dia meu pequeno aqui, o menor, diz assim, mas existem seres de outro... Quando eu falava isso, eu achei que era uma oração. Tu acha que existe gente em outros planetas? Eu digo, com certeza, meu filho. A gente... É muita arrogância nossa achar que a gente é uma referência do universo, né? A gente não é nada. Isso aqui, na verdade, é uma transição. Ele fica pensando, fica me olhando. Depois daquilo ali, toda noite ele vai e lembra, daí ele fala, digo assim, que a gente consiga ter acesso à sabedoria do cosmos. Adorei, perfeito. Dani, muito bom. Muito legal, tá? A Rua já tinha comentado comigo, vamos convidar a Dani. Isso já um mês e pouco atrás. E eu dizia, não, deixa a Dani é uma carta na manga. A Dani, eu sei que ela topa de vir, a gente bater um papo, mas deixa, né, porque às vezes tu não lembra de ninguém, digo, não, tem a Dani, digo, não, deixa a Dani vai ser a nossa carta na manga. E vamos deixar uma reticências agora aqui para nós ter a parte 2, né? Eu acho com certeza. Muito que a gente aprender, eu principalmente, né? Para mim, isso foi uma soma muito grande de afã de conhecimento. Muito legal mesmo. Com certeza, parabéns, gente. Dani, maravilhosa. Gratidão, a gente se conectou muito fácil, né, Dani? Foi ótimo, Rô. Eu já me abri total com ela, assim. Maravilhoso. A gente sempre... Agora eu marcar uma consultoria, agora não consultoria, uma consulta. Dar uma equalizada aqui para ajudar. Não, mas eu tô precisando, faz um tempo que eu tô assim, né, resistindo, né, Dani? A Dani já falou isso comigo, né, que eu tô resistindo, mas é isso, né, a gente, esses dias o meu pequenininho ficou meio também mal, aí eu te vi, tá vendo? Ó, tem tempo? Como é que tá? Ele melhorou, mas eu tive que... Ele melhorou, mas eu tive que levar no hospital porque ele estava muito mal. Ele não saía da caixinha. E aí levei de madrugada, né? Levei umas duas horas. Eu fiquei. Ele estava com obstrução. Ele estava fechadinho o canalzinho ali da. Aí eles fizeram lá o procedimento e tal. Ele já ficou bom em seguida, assim, depois. É isso que a Dani fala, né? É só o sustinho. Só. Não desisto de vocês, eles falam. Eu estava na outra live, ela comentou antes de entrar na live, digo, olha, isso aí normalmente é obstrução por tampão, tá? Te liga que isso aí não é legal, até porque se deixa ficar crônico, isso aí depois um pepino maior. Não, mas é exatamente isso que a Dani fala, a gente fica fugindo, né? A gente fica botando tudo em primeiro lugar e a gente não olha para as coisas que a gente está vivendo também, né? Então, assim, é isso, ó, ele tá aqui roncando agora, tá com... Ai, graças a Deus ela tá lá ouvindo. Mas isso é um negócio que assim, a gente tem que tomar partido, tem que fazer. Esses dias eu falei até com a nossa amiga em comum, que a gente tem uma amiga em comum, que é a Fabiola, que é terapeuta também. E ela também faz constelação em animais, né?
E eu acho que ela é a tua mentora também, né? É. Ela é. E aí ela falou isso, né? Assim, tá, e aí, vai procurar a Dani, não vai? Ela me perguntou a última vez que a gente se viu. Ela te procurou? Eu falei, não, mas no tempo dela ela vem, fica tranquilo. A água bate na bunda, a gente aprende a nadar. No tempo deles, no tempo deles. Né? É no meu tempo também, eu entendo isso perfeitamente, assim. Tem horas que é mais urgente, assim, que a gente não aguenta esperar, não aguenta, que é muito mais profundo. Mas se a gente ainda suporta, às vezes a gente vai prorrogando. Vai prorrogando, mas isso Vai é ruim prorrogando. também, né? Porque aí deixa as oportunidades passarem, né? Porque a gente vai, tá, ainda no ritmo errado, em vez de fazer, já resolver a situação. Não, e assim, né, é uma prorrogação, a nossa prorrogação. É uma prorrogação nossa, da nossa melhora, né? Da nossa mudança, né? E é isso, a gente não precisa esperar tanto. Né? Não precisa. Falou e disse. Mas é do seu tempo. Mas gratidão, viu, gente? Foi maravilhoso, assim. Obrigado. Amo falar com quem ressoa com isso. É maravilhoso. Foi incrível. E que bom a gente poder ter esse diálogo, né? Que é um diálogo difícil para algumas pessoas, né? E eu acho isso fantástico, assim, a gente poder falar abertamente, sem julgamento, sem preconceitos. E aprendendo toda vez, né, que a gente escuta alguma coisa. Então, esse é o canal, esse é o Pet Talks. É isso, perfeito. Obrigado, gente. Gratidão, viu? Até mais. Até.